se você está começando a fotografar casamentos, quais lentes você precisa ter na sua mala. Eu sou o Bruno Monte, criador do Histórias Únicas, e se você chegou aqui hoje, cara, com certeza até o final dessa aula você vai ter muito mais clareza de quais lentes você realmente precisa. Para começar, a primeira coisa que você precisa saber é que investir em lente é totalmente diferente do que investir em câmeras. Provavelmente, ao longo da sua vida como fotógrafo, as suas melhores lentes vão te acompanhar, elas vão continuar com você porque você já gostou daquela qualidade de imagem, você às vezes investiu um pouco mais para ter uma lente prime, enfim. Só que a sua câmera é possível que você vá trocando com o passar do tempo. Geralmente a tecnologia das câmeras avança com uma certa velocidade, das lentes não. E aí que tá. Geralmente, quando você pensa no médio e longo prazo, vale muito mais a pena você investir seu dinheiro em lentes do que em câmeras. Por exemplo, se hoje você tem uma câmera de entrada, você está começando a fotografar agora, e você compra uma lente muito boa para usar na sua câmera de entrada, é provável que daqui a algum tempo você troque a sua câmera, mas continue com essa lente, enquanto a lente do kit, que veio nessa sua primeira câmera de entrada, você se desfaça ou venda quando você vender a câmera também. Pronto, feito esse disclaimer, vamos para as lentes que são realmente necessárias para fotografar casamento. A primeira lente que eu indico que você tenha não é nenhuma lente em si, mas uma distância focal, que é uma grande angular. Bicho, se você quer fotografar casamento, você precisa de uma grande angular. Eu, por exemplo, uso uma 35mm na maior parte do tempo. E por que uma grande angular é importante quando você vai fotografar um casamento? Primeira coisa, quando você tem uma grande angular, você consegue incluir mais detalhes à cena. Você consegue incluir mais camadas da sua história. É muito diferente de fotografar com uma grande angular e fotografar com uma tele, que no caso são lentes acima de 70mm. Porque uma tele, você está vendo uma parte da cena, e se você quiser que a sua cena tenha mais detalhes, você vai ter que se afastar do seu objeto fotografado. Quando você está com uma grande angular, não. Você às vezes está a 1,5 metro, 2 metros do que você quer fotografar e você já consegue fazer fotos incríveis. Se vocês perceberem essas fotos agora que estão rolando, todas elas foram feitas com uma 35mm. E aqui você consegue perceber como eu estava perto das pessoas que eu estava fotografando. Então uma grande angular é fundamental para elevar o nível da sua fotografia em ritmo de histórias e estética. Ela vai te ajudar muito. Quando você for comprar a sua primeira grande angular, você vai ver que tem várias possibilidades. Tem desde lentes que custam menos de R$1.000 até lentes que, acredite, custam muito mais do que R$10.000. Então você precisa ver qual é o tamanho do seu bolso e onde você está agora profissionalmente, porque talvez não faça muito sentido se você é uma pessoa comum, você investir talvez R$10.000 numa lente se você acabou de começar nessa profissão. Então você tem que ponderar um pouquinho. Mas a 35mm é uma boa saída e você consegue encontrar ainda alguns preços populares da marca que fez a sua câmera mesmo. Se você não quiser a 35 ou você querer uma lente mais aberta ainda, eu acho que até a 24mm vai te servir bem. Mas presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Se você comprar uma lente abaixo de 24, ou seja, uma lente com 20mm, 17mm ou até uma lente olho de peixe, isso pode ser legal para você fazer uma foto ou outra, mas na minha opinião, quando você vai fotografar um casamento, e se você fizer esse casamento inteiro com essa grande angular, que às vezes é um olho de peixe, por exemplo, você vai ter muita dificuldade em gostar desse material ao final dele, porque é uma lente que tem muita distorção. E quando eu digo distorção, o que é isso? São aqui, ó, aqui nas laterais, você vai perceber que ela tem um formato de barril, ou seja, se você estiver fotografando alguma coisa que esteja ali no meio, mas tiverem coisas nas bordas, esses elementos que estão aqui bem na borda, eles vão ficar muito grandes e distorcidos, até um pouco tortos. Você ainda consegue corrigir isso um pouco disso no Lightroom, mas, cara, não tem jeito. A sua fotografia vai ficar com essa identidade visual. Então, se você tiver que escolher uma agora, a 35mm pode te ajudar muito. Até uma 24 você ainda vai ficar bem servido, mas abaixo disso, toma muito cuidado porque o resultado não vai ser igual. As lentes têm uma forte distorção, sim. Então, beleza. Então você está começando agora e você já percebeu que você precisa de uma grande angular para contar mais da sua história. Mas e vamos supor que você hoje em dia tem uma lente zoom, uma lente que veio com o kit da sua câmera. Por exemplo, uma 18-55, que vem tanto no kit da Canon como da Nikon. Então, qual seria o meu próximo passo? Qual seria a próxima lente? Cara, essa é a pergunta que geralmente fazem. Geralmente as pessoas compram uma câmera com uma lente, depois elas buscam qual é a próxima lente. Nesse caso específico, eu acho que a mais coringa que você pode ter
é a 50mm, ela é imbatível. Primeiro que ela é muito barata, geralmente a maior parte das marcas, tanto a própria como marcas paralelas, você já encontra a menos de R$1.000, uma 50mm que às vezes tem uma abertura 1.8, por exemplo, você já consegue comprar da Yongnuo, por exemplo, por bem menos do que R$1.000. Então ela é um investimento de baixo custo e grande vantagem, porque você vai conseguir ter mais flexibilidade para fotografar à noite, você vai conseguir ter uma abertura de diafragma maior, que vai te permitir um desfoque maior, se você quiser deixar um fundo mais desfocado na sua cena. Então ela vai te entregar um resultado superior à sua lente do kit na maior parte das vezes, porque a lente do kit, além dela não ter a melhor qualidade de imagem possível, ela também tem uma abertura não muito grande, às vezes passando ali em 4 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa, enfim, ela não chega a 1.8, por exemplo. Então a 50mm, ela é o seu próximo passo. Mas uma coisa a gente precisa acertar aqui entre a gente, alinhar. É o seguinte, mais importante do que você comprar uma grande angular ou comprar uma 50mm, ou até as suas próximas lentes, é entender qual é a sua linguagem. E a sua linguagem está diretamente relacionada ao jeito que você se comporta durante o casamento. Vou dar exemplos. Você está lá fotografando um casamento, mas você gosta de ficar um pouco mais afastado, pegando as cenas um pouco mais de longe, mostrando o todo. Se você tem esse perfil, não faz muito sentido uma grande angular ser sua lente favorita, porque você vai ter muita dificuldade em mostrar a expressão do rosto das pessoas, você conseguir mostrar como as pessoas estão reagindo naquele momento com uma grande angular, porque você está distante delas. Se você tem esse perfil, com certeza uma 50 ou às vezes até uma 85mm vai te ajudar muito a resolver isso. Uma outra coisa que eu não falei nesse vídeo aqui é que se você não quiser comprar uma lente fixa, você pode comprar uma lente zoom. E você já deve saber disso, mas caso você não se lembre, uma lente fixa é aquela que tem uma distância focal que não muda, por exemplo, uma 50mm. Uma lente zoom é uma lente que você consegue andar de uma distância focal até a outra, por exemplo, uma 18-55, que já vem no kit da câmera na maior parte das vezes. Você consegue utilizar 18, 19, 20 até 55mm. Essa é a diferença básica de uma lente zoom para uma lente fixa. Claro que tem outra diferença, mas a básica é essa para você começar a entender a distância focal. Mas agora voltando a falar da linguagem. A linguagem está diretamente relacionada ao seu estilo de se comportar e de fotografar um casamento. Por exemplo, eu gosto de ficar bem perto dos casais e bem perto das pessoas que eu fotografo. Logo, quando eu uso minha grande angular, eu tenho um resultado excelente, totalmente encaixado com o que eu gosto de fotografar. Ou seja, a minha lente ela vira uma extensão do meu modo de ser. E você tem que procurar isso no seu caso. Se você é um cara que gosta de ficar mais próximo à cena, a grande angular vai te ajudar a preencher mais o quadro, preencher o seu frame. Se você fica mais afastado, uma tele vai te ajudar a preencher melhor esse frame. Mas agora, se você está começando agora e não tem lente nenhuma, você só tem a câmera e você quer saber qual é a primeira lente a comprar, eu vou te dar só uma dica, uma simples dica. Compre a que couber no seu bolso. Não adianta eu falar para você, olha, a melhor lente que você pode comprar é uma 50mm, porque eu não sei a tua realidade, bicho. Ou então falar, compra uma 24-70 que com certeza você vai ficar bem. Não sei para que você quer essa lente. Por exemplo, no caso de casamentos, se você tiver uma 24-70, você vai estar muito bem servido, porque ela ainda tem uma abertura satisfatória, tem uma qualidade de imagem boa e ela tem um preço que é um pouco mais elevado, mas se te couber no seu bolso, tá tudo bem. Mas se você só puder comprar uma 50mm, é aquilo que eu te falei da linguagem. Você se adapta à sua lente e sua lente se adapta a você. Vocês se unem e um vira a extensão do outro. Esse é o match perfeito. Tem uma frase atribuída ao Bruce Lee que eu acho que cabe muito a esse momento. Eu não sei se foi ele realmente que disse, mas a frase é muito boa. Se liga. Ele disse que eu não tenho medo do homem que sabe dar 10 mil chutes, mas daquele que treinou 10 mil vezes o mesmo chute. E como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Uma coisa é você investir em lente achando que quanto mais cara for sua lente, mais seu resultado vai ficar parecido com o do Sebastião Salgado e de vários outros fotógrafos famosos. Outra coisa é você ter uma, duas lentes, mas você ser muito íntimo do seu equipamento. Eles virarem realmente extensão do seu olhar, a ponto de você olhar para a cena e falar, eu preciso da lente tal agora, eu preciso daquela outra lente. Esse é o momento onde a gente consegue dividir um fotógrafo iniciante de um fotógrafo que já começou a enxergar, um fotógrafo que já está ali num nível intermediário, já está começando a pensar a cena antes de fazer o clique. Clareza é fundamental se você quiser dar
um próximo passo, se você quiser chegar ao próximo nível com a sua fotografia. E não só clareza de escolher a lente que você precisa, mas de o que você faz com o arquivo depois que você chega em casa, como que você faz para cuidar dos seus equipamentos, como você faz as entregas, enfim. Clareza é o que te define como um fotógrafo de sucesso ou alguém que está sempre reclamando do outro. Sabe aquele fotógrafo que está sempre reclamando que o noivo é chato, reclamando que a gráfica não presta, reclamando que o equipamento não é de qualidade, mas ele nunca olha para si, nunca vê os problemas que ele poderia resolver? Pois é, para ele falta clareza. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Um abraço.